Nesse vídeo eu vou te mostrar um truque para que você consiga desenvolver os seus sites com o Elementor muito mais rapidamente. Meu nome é Diogo, bem-vindo ao Web Design Evolution. Bora pro vídeo. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando está fazendo uma página com Elementor, você sempre vai ter que fazer é definir a altura das ações e a margem dos lados. Então, eu vou te mostrar a maneira que todo mundo faz e depois eu vou te mostrar a solução, que é uma maneira mais rápida para você entender. Você nunca vai querer que, por exemplo, a sua página que ela toque as beiradas. Então, a primeira coisa é colocar uma margem, garantir que em todos os breakpoints você vai ter essa margem. Uma maneira de fazer é você vir aqui, seleciona a seção, coloca aqui em preenchimento, por exemplo, eu quero que nesse breakpoint aqui no desktop que tenha 120 em cima, 64 no lado direito, 120 inferior, 64 do lado esquerdo. E quero que no tablet, nesse outro breakpoint, eu quero que seja 80, 32, 80, 32. No celular, eu quero que seja 64, 20, 64 e 20. Salvei. E olha só, primeira sessão, eu estou garantindo que em nenhum breakpoint ela toque as beiradas. E funciona bem, você pode fazer assim, só que você tem que fazer isso aqui para todas as sessões. Aqui no caso eu tenho somente 4 sessões. Se eu tivesse 10 sessões, teria que adicionar manualmente para cada uma. E se agora eu decido, não, eu não quero mais que seja 120, superior, inferior, 64 direita e esquerda no desktop, eu quero mudar, digamos que eu quero mudar esses valores. Eu vou ter que ir sessão por sessão mudar. Outra maneira de garantir pelo menos a largura é utilizando percentual. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu zerar isso aqui e eu já vou mostrar a solução. Eu só quero primeiro apresentar o problema. Então vamos zerar isso aqui para voltar para o zero. Salvei. Então eu posso vir aqui em layout. Primeira coisa que eu gosto de fazer é zerar isso aqui. Eu sempre zero isso aqui. Isso aqui só vai me atrapalhar. Então zerei, salvei. Aí eu venho aqui e aqui eu vou colocar 90%. E aqui eu vou colocar 90% também. Tá? Então aqui eu tenho 1140 pixels, 90% e 90%. Salvei, vim aqui e olha só. Pelo menos a margem dos lados está resolvido. Falta a de cima e embaixo. Mas mesmo assim, com esse padrão de 90%, mesmo assim ele não está 100%, não está legal nesse breakpoint aqui. Ó. Você está vendo que aqui eu defini que é 1140. E eu não tenho como colocar 90% nesse breakpoint aqui, porque se eu tiver no monitor ultra wide, ele vai pegar 90% de todo o monitor e é muita coisa. Então, o que eu gosto de fazer para facilitar a vida, e agora você vai ver com pouco código, você vai conseguir deixar tudo automatizado e mais rápido. Então, bora lá, deixa eu te mostrar o que eu quero fazer agora. Então, vamos zerar aqui de novo. Vou vir aqui. Isso aqui eu vou zerar. Zerei. E aqui zerei. Tá? Voltei. E agora a gente não tem espaçamento nem em cima, nem embaixo, nem na esquerda, nem na direita. Mas, agora a gente vai usar um pouco de CSS. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em avançado, seleciono a primeira seção, classe CSS, eu vou colocar uma classe CSS. Você pode chamar essa classe do que você quiser. Eu estou chamando de seção. Eu quero que todas as seções tenham espaçamento igual, então eu vou utilizar a mesma classe para todas as seções. Nem sempre uma página vai ter o espaçamento igual entre todas as seções, mas muitas vezes sim. Então, beleza. Aqui, e agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu venho de volta aqui para o dashboard do WordPress e venho aqui em aparência, temas, personalizar. Aqui está o nosso site. E agora eu vou colocar um pouco de CSS. Antes da gente continuar, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer então é pegar aquela classe, tá?
E aqui eu vou colocar um código e eu quero que seja responsivo. Então, em CSS existe uma propriedade chamada clamp. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais. Se você não quiser saber, é só copiar o código que vai funcionar. Vou te ensinar como mudar para as suas necessidades. Basicamente, o clamp dá mais responsividade para o seu site. Você define um valor mínimo e um valor máximo e dependendo do tamanho da tela, ele vai se adaptando para aquele tamanho. Normalmente é usado para fontes, mas a gente não vai usar para fonte aqui, a gente vai usar para margem. Então, o que eu quero? Eu defini que o meu container máximo é 1140. Esse é o container máximo. E eu vou definir que o meu container mínimo, na teoria, seria 320, o menor tamanho de Android. Mas eu quero que quando ele chegue em 400, que ele não diminua mais o tamanho das margens. Então, é o seguinte, você vai vir nesse site aqui, eu vou colocar 400 pixels, que é o mínimo, e 1140, que é o container máximo. Também defini que um RAM é 16 pixels. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que comece em 120 pixels em cima e embaixo, e quando chegar aqui, quando for diminuindo, o mínimo seja 64 em cima e embaixo. Você já vai entender o que eu quero fazer. Então eu tenho que fazer o seguinte. Um RAM é 16 pixels, eu vou vir aqui e eu vou fazer o seguinte. 120 dividido por 16 deu 7,5. Então 7,5 vai ser o tamanho máximo, 7,5. E o mínimo vai ser 64. Então 64 dividido por 16 dá 4. Então vai ser 4, de 4 até 7.5 RAM. Copia esse código, só cola em cima aqui. Copiei. Volta aqui. E aí eu vou colocar assim, ó. Parem top. E olha só, já colocou em cima um espaçamento. E eu vou colocar aqui também embaixo. E olha só o que aconteceu. Vou recarregar. E olha como, dependendo do tamanho da tela, o espaçamento em cima e embaixo, ele vai se adaptando. A gente pode fazer o mesmo para as margens do lado. Então vamos fazer isso aí. Então vamos fazer assim, ó. Só quero que dos lados, eu quero que aqui, que ele tenha 20, o mínimo de margem eu quero que tenha 20 pixels e o máximo 64. Então vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na calculadora, vou colocar máximo 64, 64 dividido por 16 dá 4, que aqui vai ser o meu máximo, e o mínimo vai ser 20. Então 20 dividido por 16 vai dar 1,25. Vou colocar aqui 1,25. Copiei. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Parem. Right. O código. Parem. Left. Coloco o código também. Salvei. E olha só. Agora a margem ela tá responsiva. Ela não tá fixa. Ela está se adaptando. Chegou aqui em 400 pixels. Ela não é o tamanho que eu defini aqui no clamp, que se ficar menor que isso, ela não vai ser menos do que 1.250 RAM, que é 20 pixels. Só que tem um problema. O clamp é uma função CSS que não funciona em todos os navegadores. Tem mais de 96% de compatibilidade com os navegadores, mas tem alguns navegadores que não vai funcionar. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter certeza que vai funcionar em todos os navegadores. Então a gente coloca um código que vai garantir que vai funcionar, que vai ser um backup, que vai funcionar nos navegadores que o clamp não funciona. Então vamos fazer assim, vou colocar seção, e aí eu vou usar o padding, e eu vou colocar, eu quero que no desktop ele tenha 120 pixels em cima e embaixo, e 64 pixels direita e esquerda. Tá? Vou só comentar esse clamp aqui, para você ver como que vai funcionar esse código, tá? Então, deixa eu começar do zero. Ó, vamos dizer que esse navegador aqui não vai rodar o clamp. Vamos fazer de conta. Então, eu preciso ter alguma coisa, um CSS mais seguro que vai fazer funcionar. Então, parem, cima e embaixo 120, dos lados 64 pixels. E olha só. Aí eu vou fazer assim, eu vou botar um media query, que vai ser max width,
1024 pixels. E aí eu quero que quando ele tiver no máximo 1024, ele vai ser 80 pixels em cima e embaixo e 32 pixels do lado esquerdo e direito. Eu também preciso colocar um outro Media Query de 767 pixels. E aqui vai ser quero que seja 64 pixels e 20 pixels. Esse é o breakpoint celular, tá? Então, olha só. Ele não é tão adaptivo quanto o outro código, mas ele está funcionando. Então, vou voltar aqui para editar essa página só para te mostrar. Da onde que eu peguei aqueles breakpoints. Então, vou editar com o Elementor aqui. E esses breakpoints são esses breakpoints aqui, ó. Você vê aqui em cima. Aqui é até 767, aqui até 1024 e aqui é o desktop. CSS funciona assim, ele vai ler primeiro esse código e depois ele vai interpretar esse código. E se tiver esse código aqui, esse código é o que vai rodar. Esse aqui vai ser o que vai rodar. Só que se esse código não rodar, nos navegadores mais antigos ou incompatíveis, você tem esse código aqui para garantir que não vai ter problema. E vamos ver como é que ficou. Agora com o clamp, ó. E aqui ele está rodando o clamp. Você pode ver que ele está diminuindo os espaçamentos em cima, embaixo e dos lados e sendo mais responsivo. Então agora, se você decidir que você quer que as sessões elas não tenham mais esses valores, você precisa mudar só num lugar. Só muda onde tem a classe. Você não precisa mais de sessão por sessão ali no Elementor. Você vai colocar mais sessões aqui. Você tem que lembrar de colocar a classe. Então, vou colocar aqui, por exemplo, mais uma sessão. E aqui eu preciso colocar o nome da classe que eu defini lá. E olha só, já deu o espaçamento, já deixou tudo pronto. Se você quiser mudar os valores aqui, você muda e vai ser global. Onde você usar aquela classe, isso aqui vai ser aplicado. Então é isso aí, galera. Eu espero que isso aqui tenha te ajudado. Isso aqui vai te poupar muito tempo. Popa bastante tempo no desenvolvimento das minhas páginas. Eu uso isso aqui sempre. Eu só copio e colo esse código aqui. Eu só não uso quando o cliente não quer que eu use código CSS, porque eles querem mudar na mão, não tem conhecimento de CSS, mas isso aqui vai te poupar um tempo gigantesco e vai te ajudar a deixar o teu site ainda mais responsivo. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.